alguns dias, o mundo acompanhou apreensivo os combates reais ocorridos entre duas potências nucleares, quando Índia e Paquistão levaram sua rivalidade de longa data a um nível alarmante. E como acompanhamos lá no canal Águias de Aço, que traz as notícias diárias da aviação militar, o Paquistão alega ter abatido 5 jatos de combate indianos, sendo 3 jatos franceses da Dassault Rafale, além de jatos russos MiG-29 e Su-30. O Paquistão alega que seus jatos de procedência chinesa J-10C foram os responsáveis pelos abates, utilizando mísseis PL-15 também chineses, o que trouxe esse caça aos holofotes e até fez as ações da fabricante dispararem após as alegações do Paquistão. E desde então temos recebido muitos pedidos para trazermos mais informações técnicas sobre o J-10C e fazermos uma análise sobre essa aeronave e se ele realmente seria capaz de abater um jato Rafale. Então vamos conhecer o J-10C em detalhes e descobrir suas reais capacidades no vídeo de hoje aqui no canal Aeromil. As origens do caça que se tornaria o J-10 remontam à década de 80, quando a China começou a trabalhar com a exigência de um modelo multifuncional monomotor para substituir o J-7, que nada mais é do que o caça soviético MiG-21 de fabricação chinesa, e que já até vimos aqui no canal que quase foi adquirido pela Força Aérea Brasileira. A China queria um novo caça para atuar principalmente na função de defesa aérea, que fosse comparável ao F-16, mas refletindo um padrão no desenvolvimento de aeronaves militares chinesas da época, o programa foi atrasado principalmente devido à falta de motor adequado. E quando finalmente surgiu, o J-10 apresentava uma asa delta com canards, uma entrada de ar na parte inferior e controles de voo fly-by-wire. Um dos pontos de maior discussão sobre o J-10 é sua inegável semelhança com o caça israelense Lavi. Mas apesar dos indícios e relatos de que a China se beneficiou das informações técnicas do projeto israelense, a China sempre negou qualquer envolvimento e afirma que o J-10 foi inspirado no projeto anterior do caça, J-9, que havia sido abandonado no início da década de 80. Mas apesar de o caça chinês ser maior e mais pesado que o Lavi, o fato é que ele se parece muito mais com o jato israelense do que com o próprio J-9. Mas esse é um assunto que nunca foi realmente esclarecido e não há um consenso sobre isso. No final de 2003, os testes de voo do J-10 foram concluídos e o caça entrou em produção em série e estava pronto para o serviço na Força Aérea da China em junho de 2004, recebendo a designação J-10A, que apresentava boa capacidade de combate para a época, com melhorias na aviônica incluindo um radar de pulso Doppler, um head-up display de grande ângulo, 2 displays multifuncionais monocromáticos e um colorido. O piloto ainda contava com uma mira acoplada ao capacete e controles no estilo rotas, em que o piloto controla o avião e os principais sistemas sem tirar as mãos do manche e da manete de potência. Com o passar dos anos, melhorias foram sendo feitas no J-10, com a versão B sendo lançada em 2008, incorporando um radar melhorado, telas multifuncionais coloridas e o famoso IRST, que é um buscador de alvos por infravermelho que equipa praticamente todos os caças modernos. E poucos anos depois da versão B, a China lançou a versão C, que introduziu um radar de varredura eletrônica ativa, a ESA. Ter um radar com essa tecnologia é uma vantagem, já que eles oferecem alcances de detecção e de rastreamento estendidos, além de melhor discriminação e identificação de alvos e a capacidade de detectar alvos em voo baixo e com baixas assinaturas de radar, como mísseis de cruzeiro e drones. E sem a necessidade de se mover fisicamente em torno de uma antena parabólica de radar com direção mecânica, os radares AESA podem varrer rapidamente grandes volumes de espaço aéreo. E além disso, a tecnologia AESA é mais resistente a interferências
e muito mais confiável do que a tecnologia antecessora com varredura mecânica. E não à toa, esse tipo de radar é o padrão nos caças atuais de quinta geração e nos caças mais avançados da geração 4++. O J-10C também aparenta ter um bom refinamento de construção, com uma fuselagem lisa e sem rebites e parafusos saltados, o que é muito importante para diminuir a sua reflexão nos radares inimigos. Desde 2019, o J-10C vem sendo equipado com o motor WS-10, produzido na China. E apesar da desconfiança que ainda paira sobre os motores chineses, é inegável que quaisquer dúvidas remanescentes sobre a confiabilidade deste motor e dos motores de aeronaves chinesas em geral devem ser esclarecidas pelo fato de que o WS-10 agora equipa não só o J-10C em produção, como também o caça de quinta geração J-20, bem como os flankers desenvolvidos localmente, como o J-15, que é a versão chinesa do Su-33, e o J-16, que é a versão do Su-30 feita na China. E não há muitos relatos de quedas dessas aeronaves e de falhas de motores, pelo menos não mais do que a porcentagem e números vistos em outras grandes forças aéreas. E até mesmo uma versão com um motor com empuxo vetorado foi apresentada recentemente e que demonstra grande manobrabilidade, até realizando manobras como a famosa cobra de Pugachev. Em termos gerais, o J-10C é um caça amplamente comparável a um F-16 do bloco 50-52 modernizado, em termos de peso, capacidade de carga, sensores, radar, agilidade e desempenho, apesar de o J-10 ter 2 metros a mais do que o F-16 e a sua velocidade máxima ser de Mach 1.8 frente ao Mach 2 do F-16. Mas o J-10C se destaca pelo míssil de longo alcance PL-15, alegadamente utilizado nos abates dos caças indianos. Esse míssil é da chamada categoria BVR, que significa além do alcance visual, e como o nome sugere, engloba os mísseis de longo alcance. Acredita-se que o alcance do PL-15 seja superior a 200 km, superando até mesmo os famosos mísseis norte-americanos AIM-120, mesmo na sua mais avançada versão D. O PL-15 se destaca também por ser equipado com um radar que utiliza a tecnologia AESA, algo não visto ainda nos mísseis ocidentais e russos, e que, como vimos agora há pouco, além de aumentar o alcance de detecção, ainda é mais resistente a contramedidas, diminuindo as chances de perder o alvo por interferência eletrônica. O PL-15 ainda conta com um datalink bidirecional. Isso fornece ao míssil atualizações em voo enquanto ele se dirige ao alvo, enquanto o piloto na aeronave lançadora pode usar o datalink para obter informações sobre o combustível, a energia e o estado de rastreamento do míssil. Isso pode ajudar a determinar se e quando disparar outro míssil ou até mesmo designar um alvo de oportunidade diferente. E ainda permite que o radar de outra aeronave, seja um caça ou um avião radar, repasse as informações do alvo ao míssil, que não depende das informações da aeronave lançadora. O J-10C ainda pode utilizar uma série de armas de ataque ao solo, de mísseis de cruzeiro a bombas de precisão, podendo transportar externamente 5.600 kg em 11 hardpoints. Essa carga de combate é menor do que os 7.700 kg do F-16, mas dado que mísseis ar-ar como o PL-15 pesam em média cerca de 200 kg, pelo menos para missões de defesa aérea isso não é um fator de grande importância, sendo mais relevante em missões mistas e de ataque ao solo, com bombas e mísseis de cruzeiro pesando centenas de quilogramas e até na casa das toneladas. Então, de um modo geral, podemos concluir que, apesar de até então não ser um jato muito conhecido, é um caça que amadureceu e evoluiu com o tempo e conta com uma boa capacidade de combate.
É claro que ele não é furtivo e não pode combater caças de quinta geração, mas num combate não furtivo, ele pode sim surpreender, até mesmo caças como o Rafale, que apesar de em termos gerais ser tido como superior ao J-10C, as condições de combate e vários outros fatores podem determinar a vitória ou a derrota, como o apoio de aviões radar e os tipos de mísseis utilizados. E o J-10C é sim plenamente capaz de abater um ou até mesmo como o alegado 3 poderosos jatos Rafale. Bom pessoal, espero que tenham gostado dessa análise técnica sobre o J-10C. E se você ainda não era inscrito aqui no canal, se inscreva. E para ficar por dentro das novidades diárias da aviação militar, se inscreva lá no canal Águias de Aço. Um forte abraço a todos e até a próxima!